E ali, com o passar do tempo, vem um outro tipo de approach, um outro tipo de visão em relação à busca por esta felicidade, que se chama Upanishad. E Upanishad, em sânscrito, significa Vedanta. E Vedanta, em sânscrito, significa a porção final do Veda, no sentido de que é a porção mais recente dentro dessa composição muito maior chamada de Veda. Eu disse que o Veda ele não foi composto em um momento da história. Existe aqui uma timeline gigantesca, na qual as Upanishads só vão chegar muito recentemente, mas muito recentemente mesmo. Então, o que acontece? Vedanta é esta porção final do Veda que começa a questionar também tudo aquilo que veio antes. Começa a colocar em xeque tudo aquilo, todo aquele pensamento que existiu antes em relação à busca pela felicidade. E é interessante pontuar também a palavra Upanishad, porque Upanishad em sânscrito significa aproximar-se daquele que possui o conhecimento acerca do livre de limitação. E é importante pontuar que dentro da palavra Upanishad existe o sufixo, que é o sufixo shad, que significa desgastar. E por que é interessante pontuar esse sufixo? Porque desgastar todo esse pensamento, toda esta crença que eu carreguei este tempo todo, acreditando que a felicidade estava apoiada em alguma coisa. Estava apoiada na busca pela segurança, estava apoiada na busca por uma vida confortável ou estava apoiada no reconhecimento das pessoas à minha volta. E por que você busca isso, afinal de contas? Você busca isso, afinal de contas, porque você é uma pessoa insegura. Você é uma pessoa insatisfeita. E o que você precisa, então? Você não precisa buscar pela segurança, ou você não precisa buscar melhor dizendo, a satisfação. O que você precisa é desfazer este conceito ou desfazer esta ideia de que você é inseguro, de que você é insatisfeito, de que você é infeliz, de que você é incompleto, de que você é inadequado, porque tudo isso é uma construção da sua mente. E é esta construção que criou uma confusão acerca de quem você é, que precisa ser dissolvida. Então, na verdade, você não está buscando pela segurança, você não está buscando a segurança, mas você está buscando a liberdade da sensação de insegurança. Você não está buscando o reconhecimento, você está buscando a liberdade da impressão ou da sensação de que todos precisam reconhecer você como uma pessoa linda e maravilhosa para que você seja feliz. Então, isso é o grande problema. Por exemplo, você acredita que, ao conquistar a casa própria, que é o sinônimo de segurança, aquilo te tornará uma pessoa segura. E essa não é a função da casa. A função da casa é te proteger, é te dar segurança em relação às intempéries, aos perigos que estão à sua volta.
mas a casa não tem a capacidade de te tornar uma pessoa segura ou de te transformar em uma pessoa segura. Nenhuma casa tem essa capacidade porque não é a função da casa. E da mesma forma, todas as outras coisas que a gente busca na vida. A gente busca o prazer, né, constante na vida. A gente busca as experiências de felicidade e a distância das experiências desagradáveis. Não há como viver uma vida 100% agradável. Em algum momento você vai precisar passar por sensações e experiências desagradáveis na vida. Então, se você reconhece isso, se você tem a maturidade para reconhecer isto, o mundo não é mais uma ameaça para você. O mundo não é mais um problema para você. E por isso você não precisa viver inseguro e com medo do mundo. E mais ainda, quando a gente entra naquele terceiro Purushartha, que é a busca por reconhecimento, que naquele primeiro momento do Veda eu falei que havia ali uma barganha, havia ali uma negociação com o divino. Vem cá, eu faço alguns rituais aqui em sua homenagem, eu sempre vou cantar uns mantrinhas para você, e em troca você me dá o paraíso, em troca você me dá uma nova vida, quem sabe, bem melhor do que essa. Então, aqui, dentro de Vedanta, existe uma visão completamente diferente acerca disso, que é, em primeiro lugar, no nosso contexto, né, digamos, a busca por reconhecimento das pessoas para que a gente se sinta totalmente aceitável, totalmente adequado. Não é necessário, galera, porque vamos concordar, no fim das contas, você nunca vai ser uma unanimidade no mundo. Você nunca vai conseguir conquistar a simpatia de todas as pessoas. Então, esquece isso, deixa isso para lá, porque isso aí é água que já correu sob a ponte. Não tem como você ter esta felicidade apoiada no reconhecimento das pessoas. Nem todos vão te reconhecer. Pode ter aí pessoas que acham o máximo a minha aula e pode ter pessoas aí que acham, poxa, que aula mais porcaria, estou perdendo meu tempo aqui. Então, não há como ter esse reconhecimento unânime. E por um outro lado, que era aquela barganha com o divino que eu estava falando, Vedanta nos apresenta uma outra visão em relação ao divino, que é aquilo que eu falei lá no começo e falei que ia deixar para depois. Então, depois já chegou. Que é o seguinte: dentro da visão de Vedanta, o divino, Deus, como você quiser chamar, não é diferente daquilo que você é. Dentro desta visão de Vedanta, não existe Deus, o Criador, e eu, a criação. Deus, o Criador, a inteligência que organiza todo esse universo, não é diferente do material que brota a partir desta inteligência. E isto é sintetizado nas Upanishads, que é Vedanta, através de frases simples que ganham a forma de uma equação, que se chama em sânscrito Mahavakya. E Mahavakya significa uma grande afirmação, ou uma grande pontuação, ou o néctar do ensinamento de Vedanta, que é a equação entre o indivíduo e o todo. Ou seja, o entendimento de que você, como este indivíduo tão limitado que você é, tão inadequado, tão infeliz, tão imperfeito, no final das contas, é aquilo que não possui limitação. É aquilo que é absoluto. É aquilo que é pleno em si mesmo. É aquilo que está livre do tempo. É aquilo que está livre do espaço. É aquilo que está livre de qualquer limitação, realmente. Ou seja, que é
livre em essência. Você é livre em essência. Portanto, não há nada que você possa fazer na vida para se tornar esta pessoa livre em essência, porque você já é esta pessoa. Então, o que Vedanta nos propõe de diferente daquilo que havia sido proposto anteriormente no Veda, não é que você faça alguma coisa como antes era proposto. Vedanta te propõe: continue fazendo aquilo que você precisa fazer, porque assim é a vida. Você não vai escapar dos seus papéis e das coisas que você tem a fazer. Mas use essas coisas que você tem a fazer, use os acontecimentos, use as experiências que você vai ter na sua vida, para quê? Para preparar a sua mente, para amadurecer a sua mente, para que você possa compreender esta equação. E o que diz esta equação? Este indivíduo aqui, tão limitado, não é diferente de tudo isto que me cerca e que é livre de limitação. Todo esse universo que está à minha volta e que é muito maior do que eu e que se apresenta através de milhares de formas e milhares de nomes diferentes deste indivíduo que eu sou, no final das contas, essencialmente, não é diferente deste indivíduo aqui. Então, as Upanishads apresentam uma equação que diz Tat Tvam Asi. Tat significa aquilo, como em inglês, that, aquilo. Tat. Tvam, tu. Asi é o verbo ser em sânscrito. Então, tu és aquilo. Tu, este indivíduozinho aqui tão insignificante que você pensa ser, é tudo isto que existe à sua volta. E você pode mudar a ordem desta equação, se te parecer mais conveniente para entendimento. Ou seja, tudo isto que existe à sua volta és tu. Ou seja, não existe diferença. Ou seja, não existe separação entre este indivíduo que você é e tudo aquilo que está à sua volta. Óbvio, existe separação em relação a nome e forma, mas não existe separação em essência,